Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o vídeo de hoje é para te mostrar como que os testes de unidade podem te ajudar com um dos erros mais comuns na programação, que é o erro de referência nula, ou null reference aí. Para quem trabalha com OOP, com linguagens orientadas a objeto, esse deve ser o erro mais comum de todos, é o erro que todo mundo já deve ter visto aí. E eu quero passar um pouco da minha experiência sobre como os testes de unidade ajudaram a praticamente eliminar esse cara aí do meu dia a dia. Não é que a gente vai conseguir tirar ele da face da terra só porque você fez teste de unidade. Infelizmente ele vai te acompanhar aí por muito tempo, provavelmente aí durante sua carreira, mas com certeza o teste de unidade ele te ajuda a minimizar principalmente os problemas que ele te traz, né? Com uma série de coisas, tanto boas práticas de programação, quanto a melhorar a sua visão sobre testes, sobre requisito. É isso que eu quero te mostrar aí, eu acho que vai te ajudar bastante no seu dia a dia. Para começar então, como sempre, vamos balizar o conhecimento aqui. O que é um erro de referência nula? Como eu disse, ele é a exception mais comum da grande maioria aí das linguagens de programação, e acho que principalmente das que são orientadas a objeto. As que não são também, algumas delas têm, o F#, por exemplo, tem valores nulos, mas um tratamento um pouco diferente ali da orientação a objeto, né? Nas linguagens orientadas a objeto ele é muito mais comum. Se você nunca viu esse erro, provavelmente é porque você nunca programou com OOP. Se você realmente está aí no começo da sua carreira, talvez você não tenha visto, né? Mas se você ainda não viu até hoje, você vai ver. É muito raro que alguém nunca tenha nem experimentado esse problema na carreira, né? Ele é tão comum que tem várias histórias sobre ele pela internet. A gente vê por aí pesquisas que falam que ele é um dos erros mais comuns que tem nos fontes do GitHub, né? Que o pessoal coloca lá. Tem um monte dessas pesquisas aí que vira e mexe eu vejo. Mas tem uma história muito interessante que eu vou deixar linkada aí na descrição do vídeo, vou deixar aqui em cima também para você ver, que é a entrevista do Tony Hoare. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas foi o cara que inventou a exception de nulo. Ou não exception, né? Ele inventou o valor nulo. E nessa entrevista ele conta como que ele criou, por que ele teve essa ideia. E ele fala várias coisas, é muito interessante a entrevista. Ele diz lá que provavelmente a gente já deve ter gastado praticamente mais de $1 bilhão em manutenção de software por causa desse valor nulo que ele inventou um dia aí. Mas dá uma olhada na entrevista que eu acho que vale a pena. É legal até para você saber historicamente por que ele criou, né? É uma coisa que eu não sabia, não tinha conhecimento. E ele fala sobre várias coisas ali, sobre o que ele pensou na hora de criar, por que era mais cômodo criar um valor nulo do que fazer uma outra coisa lá. É bem interessante, dá uma olhada aí. Só para a gente exemplificar aqui, então, para deixar tudo bem alinhadinho, eu criei um método aqui, é um método de teste, mas o nosso programa de teste ele é praticamente um console application, né? Como o canal é para falar sobre teste, eu gosto mesmo de passar aqui os nossos exemplos como teste de unidade, né? Então criei um código aqui muito simples, tem uma classe aqui chamada hotel. Essa classe aqui, ela segue um padrão que a gente chama de composição, né? Então é uma classe com várias outras classes alinhadas a ela, né? Como propriedades, que é o famoso objeto.campo.campo.campo, né? Então a gente vai aninhando valores aí, é um padrão que a gente conhece como composite ou composição. Então aqui no nosso hotel eu tenho uma lista de andares, a classe andar é um outro objeto aqui que tem alguns campos e tem uma lista de quartos, né? E quarto também é um objeto que tem aqui os seus próprios campos. Então, um objeto simples que você deve ter aí nos sistemas que você mexe também. Vamos só rodar esse teste aqui para você ver o que acontece com ele. Então, ele está fazendo um acesso aqui no objeto hotel, campo andares. Aqui a gente já toma um erro, a famosa mensagem aqui, que se você procurar no Google vai aparecer 350 milhões de vezes, que é o Object Reference Not Set to an Instance of an Object. É um System Null Reference Exception aqui. Te cansa de ver esse negócio tão comum, né?
A gente cansa de ver ele por aí. E deu aqui na linha 16, porque ele tentou acessar o campo andares. E aqui na classe hotel, se a gente debugar aqui esse teste, se a gente passar, startou o debug aqui, se a gente passar aqui, hotel.andares está nulo, né, não está instanciado. Então, esse teste aqui vai falhar porque vai acontecer uma exception aqui. Se a gente simplesmente vir aqui e fizer hotel.andares desse jeito aqui e rodar de novo, aí o teste vai passar porque não deu nenhuma exception, né? Como você já deve ter visto aí em outros vídeos do canal, quando um teste executa e não acontece uma exception dentro dele, ele fica verde. E aí ele passou por aqui, passou pelo console WriteLine, porque saiu aqui no standard output esse texto aqui no andar e o número do andar, né? Tem de número de 1 a 3 aqui. Então, simples assim, provavelmente você já viu. Se você não viu, você vai ver um dia. E aí, como que a gente faz para evitar esse problema? Ele é muito comum, então provavelmente também o jeito de evitar é muito comum. Sim, é muito comum, tem várias formas de evitar, mas a mais normal, eu acho que todo mundo conhece, que a que provavelmente você usa no seu dia a dia aí, é a programação defensiva. A gente simplesmente coloca um if lá e checa se o objeto está nulo ou não. No nosso caso aqui, uma coisa bem simples para você fazer é você colocar um if aqui, is not null. Ele vai verificar se o objeto está nulo antes de chamar, antes de consumir, né? E aí, se você executar seu teste aqui, o teste vai passar também, só que não vai entrar no if, obviamente, né? Porque nesse caso aqui está nulo, e aí não vai printar nada dentro do seu standard output aqui. Executou, não deu erro, mas também não entrou no if, né? Então não passou por lugar nenhum. Esse é o tipo de coisa que a gente faz praticamente todo dia quando está programando com linguagens orientadas a objeto. A gente usa programação defensiva aqui em vários lugares. A gente simplesmente pergunta aqui se if is null e está tudo bem. Se o negócio é fácil de evitar, porque é só colocar um if is null ali, qual que é o problema de eu ter erro de referência nulo? Não é só colocar um montão de if lá e beleza? Em teoria, sim, é só você colocar um monte de if. Mas o problema é que a vida real ela não é tão simples quanto esse exemplo aqui que eu te mostrei. Seria muito bom se toda vez que a gente mexe em alguma coisa, a lógica é desse tipo aqui. Mas na nossa vida, no nosso dia a dia como devs, nas empresas, nas grandes empresas, nas pequenas empresas, nas médias empresas, não importa o tamanho da empresa, você não vai pegar um negócio simples, idiota assim. Claro que às vezes, talvez você até pegue, mas na maioria das vezes não é tão simples. Na maioria das vezes vai vir alguma coisa parecida com isso aqui, ó, que é um código relativamente pequeno. Aqui a gente tem aí mais ou menos 15 linhas de código. Então eu tenho essa classe aqui, empresa de limpeza, e ela tem um método aqui, ó, limpar quartos do terra. Ela recebe uma instância do objeto hotel, e aí ela vai checar aqui e vai fazer a limpeza dos quartos. Ele vai procurar qual que é o andar que está marcado como térreo, é um campo aqui da nossa classe andar, um boolean. E aí ele vai procurar os quartos desse hotel. Depois ele vai fazer um loop em cima dos quartos aqui e vai chamar o método limpar quartos, que é o método dele mesmo aqui, que é esse método aqui que eu criei só para fazer o exemplo mesmo. Depois ele vai adicionar aqui uma lista de quartos limpos, o número dos quartos que foram limpos, e vai retornar aqui para quem chamou, né? Um método relativamente simples, se a gente for olhar a quantidade de linhas, mas ele já tem as suas complexidades aqui. Então a gente está trabalhando com um objeto que já é complexo. Quais seriam os problemas mais comuns? Ou em que lugares que a gente tem problemas tem problemas de referência nula? Eu deixei aqui 3 exemplos só para a gente poder visualizar. Tem outras situações que pode te dar esse erro também, mas eu acho que essas são as mais comuns, que você vai trombar por aí no seu dia a dia. Então, composições grandes, que é o caso aqui do nosso objeto hotel. Veja que ele está acessando aqui uma instância de um objeto de uma classe hotel, que pode ser nula. E aqui, quando eu bato aqui o ponto andares, já posso tomar a primeira exception se esse cara aqui tiver nulo. Depois, o find, que é um método do systemlink, ele está acessando a coleção de andares. Se a lista de andares for nula, aqui também pode dar uma exception. E o find por si só, ele já retorna uma instância que é nullable aqui.
Esse símbolo de interrogação aqui no C# indica que o valor pode ser nulo. E aí pode ser que eu não encontre um andar que está marcado como térreo. E ele está tentando acessar diretamente aqui o campo quartos. E aí isso aqui também pode dar um erro de nulo. O método limpar quarta aqui também pode dar um nulo. Porque aqui eu não estou usando, né, porque é só um exemplo, mas se eu fizer um acesso aqui da classe quarta, eu posso tomar um erro de nulo também. Então tem várias situações aqui. O nome do hotel, que é... Opa, aqui... Eu falei dos parâmetros de entrada, né, que é a classe hotel. Então, composições grandes, parâmetros de entrada, que é o caso da classe hotel. E também os campos do objeto. No caso aqui do nome, ele é uma string. E essa string aqui ela pode estar nula. Apesar de não estar marcado aqui, um recurso novo do C#, não, você pode marcar que ele é nullable. Mas ele pode simplesmente atribuir nulo aqui nessa string. E esse toLower vai dar pau. Se tiver branco, ele passa. Mas se tiver nulo, ele vai dar erro também. Então, tem várias situações aqui nesse código onde isso pode dar problema. E aí, nem sempre fica muito claro para você que é só fazer um if is null aqui e resolve o seu problema. Quantos ifs null talvez eu tenha que fazer aqui para prevenir que isso aqui dê um erro? Já começa a ficar mais difícil. Então, às vezes, no seu dia a dia, não é tão simples de enxergar os lugares onde isso pode acontecer. O parâmetro de entrada eu acho que é o mais comum deles. Assim, na maioria das vezes a gente não valida se ele é nulo. Tem outras questões que você tem que avaliar, claro. Não estou dizendo que toda vez você tem que validar se é nulo. Né? Mas às vezes acontece e você não está preparado aqui, seu código não está preparado. Então, programação defensiva sozinho não vai resolver todos os seus problemas. Eu gravei um vídeo falando sobre programação defensiva. É uma prática que eu não sou muito fã. Eu vou deixar aqui no link aqui em cima, caso você queira assistir, né? Lá eu explico por que eu não gosto muito de programação defensiva. Eu acho que às vezes ela atrapalha, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, inclusive, ela atrapalha mais do que ela ajuda. Mas se você quiser mais detalhes, você pode dar uma olhada lá, você vai entender a minha opinião. Lembrando, claro, que essa é uma opinião minha. Tem gente que gosta e acha que é bom porque precisa fazer. Eu não sei dizer se deveria ter em todo lugar, não. Mas aí cada um pode ter sua opinião. A gente é livre para achar o que a gente quiser. Né? Tem uma última questão que eu acho que é o ponto principal do porquê que eu não gosto tanto assim de programação defensiva. Né? De simplesmente colocar ifs null aqui e eu resolvo o meu problema. Dificilmente os devs se questionam o que você tem que fazer, né? O que você não, né? O que o seu código deve fazer se o objeto for nulo. Geralmente a gente pergunta se não é nulo, como é o caso aqui, né? Então, se andares não for nulo, aí eu vou entrar aqui e vou rodar esse cara aqui. Mas e se ele for nulo? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? A gente não se pergunta isso. Porque a programação defensiva está me direcionando para aquilo que eu quero. Mas no seu código, se tudo executasse como você quer, não existiriam bugs. Então a grande questão é que o bug é uma situação que você não previu. Não é que você programa errado exatamente. É só uma situação que está fora do previsto. Como diz a própria palavra, é uma exceção. Ocorreu uma exceção, alguma coisa que você não previu aconteceu. Então não é tão simples assim você só colocar um monte de ifs not null no seu código. Tem outras questões que você precisa pensar. Alguns devs gostam muito de fazer programação defensiva e acham que é realmente importante. Tem a sua importância, mas ele não pode agir sozinho. Sozinho não vai resolver seus problemas. Quando você pensa aqui, mas e se for nulo? Tudo bem ser nulo? Ou não, tudo bem não fazer nada também? São questionamentos que você tem que fazer e que programação defensiva não vai te trazer. Agora, quem que vai trazer esse questionamento para você? São os testes de unidade. E aí você já está pensando aí, mas de novo você vai falar teste de unidade, resolve todos os problemas da minha vida como programador, como programadora. Ele não resolve todos os problemas, mas esse aí, com certeza, ele vai resolver.
Porque o teste de unidade faz você pensar nos caminhos do seu código. Tudo está interrelacionado, né? Não é só... Eu sempre digo aqui no canal que o teste de unidade não é só if, não é só assert. Não é só verificar valor, chamar e ver se está tudo certo. O teste de unidade tem a ver com requisito. A gente testa software para saber se o nosso código faz aquilo que o cliente precisa. Se atende às necessidades do negócio, se gera valor para o negócio. É isso que a gente testa. Quando você escreve um if is not null só para se defender da exceção null reference, você não está tentando, mirando ali no valor que o seu software entrega. Você está simplesmente tentando evitar um exception. E programar não é sobre isso. Programar é sobre entender as coisas. É sobre pensar em gerar valor. Uma coisa muito interessante que o teste de unidade me trouxe com o tempo, não foi do dia para a noite uma coisa que demorou, é o questionamento. Eu costumo sempre me perguntar, mas o que acontece se esse valor estiver nulo? O que acontece se esse valor for menor que zero? O que acontece se... tudo bem se menor que zero? Às vezes eu não tenho as respostas. E muitas vezes, isso é muito interessante, muitas vezes nem o seu cliente tem. Sabe por quê? Ninguém pensou. E isso é o bug. Lembra? Exceção. Uma coisa que ninguém previu aconteceu. Esse mecanismo, né, esse hábito de pensar em... mas o que acontece se... é uma vantagem imensa que o teste de unidade traz para a sua carreira como dev. Eu não estou falando aqui sobre a empresa ter mais lucro ou menos lucro porque você está programando melhor. Eu estou dizendo aqui que o teste de unidade ele traz vantagens significativas para a sua carreira. É um diferencial gigante quando você começa a pensar nisso. O teste de unidade ele ensina muito a entender sobre código. Não sobre tecnicidades, né? Porque esse recurso do C#, aquele recurso do MS-Test, do XUnit, não. Mas te faz entender o que o código tem que fazer. Ou o que ele deveria fazer. Será que ele faz o que ele deveria fazer? Quando o cara escreveu isso aqui, o que ele estava pensando? Qual era o intuito de ter esse código? Não é só uma questão de experiência. É uma questão da gente ser acostumado a testar e pensar em casos diferentes. Não só aquilo que é o que a gente imagina que é o caminho bom, né, o caminho certo. Mas aquilo que o código se propôs a fazer, que a pessoa estava pensando. Tudo isso é uma coisa que os testes ensinam. E quando eu falo aqui que isso é uma grande vantagem competitiva, às vezes soa um pouco intangível, né? Mas se você começar a fazer mais testes, se você se propor a aprender a testar, não só escrever assert, né? Fazer teste de verdade. Eu tenho certeza que você vai conseguir a mesma coisa. Eu não sou um profissional especial. Eu sou um programador comum como qualquer outro. Se eu consigo aprender, você também consegue. Mas é uma questão de prática, de fazer todo dia. Da gente tentar se especializar naquilo. Uma outra coisa que eu falo bastante aqui no canal, né, que o teste de unidade evidencia código ruim. Programação defensiva gera código ruim em alguns momentos. Por mais que você diga, mas isso aqui está aqui porque não pode dar nulo, e aí vai dar bug. Às vezes tem outras formas de resolver. Mas quando você tem o teste de unidade, fica claro que aquilo não é tão bom, que poderia ser feito de outra forma. Eu vou te mostrar uns exemplos aqui que eu acho que fica mais claro. Eu já tenho aqui uns testes de unidade pronto para esse caso aqui do limpar quartos térreo. Já é um código um pouquinho mais complexo aí que vai exigir já alguns testes diferentes. Eu vou colar eles aqui só para você visualizar. Eu vou comentar esse teste aqui para a gente não misturar, né? Então, ó, o primeiro caso aqui, ó, deveria limpar quartos do andar térreo. É o caminho feliz, como a gente costuma ouvir, né? Então eu tenho um método private aqui que cria o hotel. Como o hotel tem uma estrutura um pouco mais complexa, eu sempre que eu preciso reaproveitar essas estruturas, em vez de ficar criando em todo o teste, eu crio um método private e invoco ele aqui
do meio dos meus testes. Você pode usar recursos do framework de teste. Tem recurso aí que você pode usar contexto, você pode usar inicializadores de teste, você pode usar uma variável de classe aqui, você pode fazer as coisas do jeito que você quiser. Eu prefiro fazer um método private, porque eu acho que é mais... fica mais claro de entender. E aí vai da sua proficiência com o teste ou do seu gosto também. Experimenta as coisas aí para você ver se você acha que é melhor ou se é pior fazer desse jeito. Eu já experimentei algumas vezes, eu acho que fazer assim é melhor. Então eu tenho aqui, ele cria aqui um hotel com esse nome aqui específico, né? Teste praia, para cair naquela situação lá do if. E ele cria uma lista de andares, onde eu tenho um andar aqui. O primeiro andar é o T, ele está marcado aqui como true, número 0. E ele tem 2 quartos aqui dentro desse andar, que é o número 10 e o número 11. No segundo andar, que é o número 1, eu tenho uma lista de quartos, que é o 101 e o 102, e lá não está marcado como térreo. Em teoria, eu não devia ter 2 andares marcados como térreo, né? Senão, fisicamente, o negócio fica difícil de entender. Então, ele vai criar esse hotel e vai chamar aqui limpar quartos do térreo. No final das contas, ele vai verificar se... lembrando aqui que ele vai limpar e vai adicionar o número do quarto no retorno. Então ele está informando aqui que ele vai limpar para este hotel, vai limpar 2 quartos, que é o número 10 e o número 11. Então, só para conectar aqui, é o andar térreo, que é o número 0, que tem o quarto 10 e o quarto 11. São os quartos que vão passar pela limpeza. O quarto aqui está marcado como falso, não entra na limpeza. Não deveria entrar, pelo menos. É o que o teste está dizendo aqui. Por isso que eu digo que o teste é uma boa documentação viva do seu código. Porque, olhando para o teste, você entende o que ele tem que fazer. E aí a gente tem algumas situações que o teste vai te levar a pensar quando você olhar para esse código. Então, por exemplo, será que tudo bem eu receber um hotel nulo aqui? Lembra que eu falei que tem essa questão da pergunta aqui? Ó? O que fazer se for nulo? Será que a gente não tinha que fazer alguma coisa quando o hotel for nulo? Será que tudo bem eu passar aqui uma lista de hotel, sei lá, vou fazer um loop aqui, ou sei lá, vou consultar o hotel, e nesse caso aqui eu chamo um método recebendo um parâmetro nulo? Será que faz sentido eu receber um parâmetro nulo? No nosso caso aqui, não faz muito sentido, então eu vou adicionar aqui uma verificação, que é esse cara aqui, ó. Então, if hotel is null, ele dá um throw exception aqui. Só para a gente já proteger, porque aqui eu já achei essa situação. Veja que quem me levou a esse questionamento é o teste. Como eu disse, geralmente a gente não fica pensando aqui se isso aqui vai ser nulo, porque você está no fluxo, você está no flow do desenvolvimento. E para você é natural que vai ter hotel aqui. Você não vai parar para pensar que ele pode ser nulo. O teste não, o teste vai te questionar. Pô, mas se eu estou consumindo aqui, ó, se eu chamar esse método do hotel tiver nulo, vai dar pau no teste. Então talvez eu tenha que fazer uma cobertura aqui para essa situação. E aí você cria um teste para ele. Eu estou colocando já aqui o código para fazer o teste passar, só para a gente não perder muito tempo, porque eu tenho outros assuntos para te mostrar. Né? E aí nos outros casos de teste, a gente vai começar a fazer outras variações aqui. Né? Então, ó, não deveria limpar quartos do térreo se o hotel não for de praia. Aqui é um teste de regra de negócio. Esse cara aqui está checando o nome do hotel. E aí ele está setando aqui, ó, hotel do centro. Então, se for hotel do centro, não tem limpeza de quarto. Então, count 0 aqui, ó. Nessa situação aqui, ó, a gente já tem que começar a... Enquanto eu estou fazendo o teste aqui, eu já tenho que começar a fazer uma avaliação das validações que eu tenho que fazer nos meus testes. Que são o tal dos corner cases. Quando eu olho aqui para esse código, eu sei que esse hotel aqui eu já cobri. Então, se ele chegou até aqui, o hotel não está nulo mais. Mas andares pode estar nulo. Então, eu já tenho que fazer um outro teste aqui para checar isso. Não deveria limpar quartos do teste se a lista de andares for nula ou vazia. Então, eu já vou fazer um teste aqui, ó, setando andar nulo. Porque se o andar for nulo, eu já sei aqui que vai dar problema. Então já criei um teste aqui para cobrir essa situação. Eu pulei um aqui, ó, o nome do hotel. Eu preciso também testar se o nome do hotel for nulo ou vazio. Porque eu estou consumindo ele aqui. Ó. E se ele não vier preenchido? Será que eu não tenho que checar? Sim, você tem que checar. Se você está consumindo aqui,
Você precisa checar. E é desse jeito que o teste vai te ajudar a não ter esses problemas. Porque quando você for passando pelas situações, a gente já começou aqui, ó, vamos testar aqui o limpar quartos do térreo. Eu digo muitas vezes no canal que eu não faço TDD. E eu não faço no meu dia a dia. As pessoas tendem a confundir TDD com teste de unidade. TDD é uma técnica. Teste de unidade é outra parada. Teste de unidade é isso aqui que a gente está fazendo. O TDD usa testes de unidade, mas é uma técnica de engenharia. Existe um fluxo para você aplicar essa técnica. É um jeito de programar. É diferente. Então, não confunda TDD com teste de unidade. As coisas estão relacionadas. Mas TDD não é teste de unidade. TDD é uma técnica de engenharia. Né? As coisas estão conectadas, mas elas são diferentes. Né? Não tem nada... Não é que não tem nada a ver porque elas têm relação, mas... Você pode sim fazer teste de unidade sem fazer TDD. Eu mesmo faço. Então aqui, não estamos programando com TDD. A gente já tem, é que eu já tinha os testes aqui, né? Mas no meu dia a dia eu faria exatamente isso que eu estou te mostrando. Eu teria um código aqui que às vezes não fui eu que fiz, estou dando manutenção nele, ou às vezes fui eu que fiz mesmo. Eu desenvolvi a lógica primeiro para depois poder cobrir com os testes. Então, nesse movimento aqui de olhar os testes, eu já estou fazendo vários questionamentos. Pô, então o hotel pode ser nulo? Vou adicionar uma checagem aqui. O nome do hotel pode ser nulo também. Então eu preciso checar. Mas por quê? Porque o primeiro teste que eu fiz é saber se o nome contém praia. Tá, mas automaticamente o teste vai me levar ao outro pensamento, né? Tá, mas se ele tem praia, ele vai entrar. Se ele não tem praia, ele não entra. Mas se tiver vazio? Se tiver vazio, tudo bem, não vai entrar. E se for nulo? Se for nulo do jeito que tá agora, vai dar bug. Então eu tenho que fazer um teste aqui também. Então veja como a sequência, né, o fluxo do teste, ele vai te levando a questionar coisas. Mas de novo, não é uma coisa que vai brotar do chão, um pensamento que vai brotar do chão. Quanto mais teste você faz, mas você vai começar a se perguntar essas coisas. E o null reference parece que é um erro muito idiota. E ele assim, na prática, tecnicamente falando, é um erro idiota. Só que quando acontece a gente fala, pô, mas por que isso aqui veio nulo? Será que devia vir? Será que tá tudo bem? Será que eu só deixei passar porque podia ser nulo? A gente fica um pouco bolado com isso, né? Mas às vezes, como eu disse, não é tão simples. O teste te faz enxergar que isso é possível, né? A gente às vezes está na pressa aqui e não percebe que pode ser um problema. Então, é nisso que o teste te ajuda, né? A ser mais crítico, ser mais crítica nas coisas que você faz. Seguindo um fluxo, existe um raciocínio aqui, né? Então não tem nome de hotel, não é praia, é nulo, é vazio. Legal. Lista de andares, mesma coisa. Na sequência aqui eu estou acessando a lista de andares. Será que esse find aqui não vai dar problema? Pode ser que ele dê problema. Então vou escrever um teste para ele. Se a lista for nula e se ela for vazia também, porque às vezes ela ser vazia... Será que quando não tem andar térreo, tudo bem não tem andar térreo? É um outro questionamento, que é um outro teste inclusive aqui. Deveria gerar erro se o hotel não tem andar térreo. Então também já criei uma outra validação aqui, para o caso do hotel não ter um andar térreo. Né? Hotel não tem andar térreo aqui, e aí tem que dar uma except. Esse aqui eu vou até deixar aqui para a gente ver os testes, né? Para você ver eles rodando. E aqui o último teste aqui, não deveria limpar quartos do teste se a lista de quartos for nula ou vazia. Outra verificação. Então olha só quantas verificações eu estou fazendo aqui por causa de nulo ou vazio. Por conta da estrutura do meu objeto. Isso é comum? É bem comum. Mas é meio esquisito, né? A gente olha para a lista de teste aqui e fala, nossa, mas quanto teste de nulo vazio eu tenho que ficar fazendo aqui? Será que toda vez eu tenho que fazer desse jeito? São coisas que você vai começar a se questionar quando você fizer mais testes de unidade. Vamos rodar esses testes aqui para você ver o que acontece. Alguns passaram, outros bugaram aqui. Deveria gerar erro se o hotel for nulo. Aqui eu já tenho essa checagem, né? Ela já está aqui. É importante só comentar que eu não sei exatamente em qual versão do C# isso apareceu. Você também pode checar desse jeito aqui, argument null, exception, throw if null. Um pouco mais simples aí, caso você queira fazer. Tem muita gente que faz atribuições automáticas, aí, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas esse código aqui ele é bem comum para testar
argumentos, né, para testar parâmetros de entrada. E aí é uma boa prática que você use o argument null exception. Que você não estoure uma exception. Estourar exception, system exception aqui, não é uma boa prática. Né? O ideal mesmo é que você use uma exception, se você precisar, né, você usa uma exception sua. E não, né, cria uma customizada que herda de system exception. Porque daí você pode fazer tratamentos específicos, você pode dar catches específicos. Aí uma questão de boa prática aí ou má prática, né? Em algumas situações eu prefiro sim usar o argument no exception, ele deixa claro, fica semântico, eu acho que é mais legal do que fazer isso aqui. Tem algumas outras vantagens aí também, dependendo do jeito que você trabalha, né? Só não vai usar system exception aqui, new exception, porque não é boa prática mesmo, que é só um exemplo para você ver. Para fazer essa alteração, eu fiz esse mesmo código desse método limpar quartos do térreo, mas com as defesas. Só para você poder comparar como que ficaria. Vou deixar comentar. Esse aqui é o código que a gente tinha antes, né? E aqui o código novo. Então a primeira coisa que ele faz, if hotel is not null. Ele já vai checar um if aqui. Nesse caso especificamente a gente já usou uma técnica aqui recentemente. O João, que assiste os vídeos aí do canal, ele deixou um comentário e falou que isso aqui se chama guard clause. Alguma coisa assim, é um design pattern. Não sabia que isso tinha um nome, eu sempre usei, mas nunca sabia que isso tinha um nome. Até pesquisei para ver, muito interessante. Muito obrigado, João, foi bom essa troca de conhecimento, que é boa dentro dos comentários aí. Então esse hotel is not null aqui, ele não teria necessidade de fazer, mas ele está aí já para proteger o código, né? Segunda checagem sobre o nome. Então ele checa aqui primeiro se não está nulo ou vazio. Esse cara aqui deve ser um dos mais usados em todo o C# aqui, né? A gente usa muito esse método aqui na strings null or empty. É bem comum mesmo, né? Aqui ele já está no end porque se essa condição aqui der falso, ele nem vai checar a segunda, né? Aqui é uma característica do end do C# aqui desse end com dois e comerciais aqui, né? Depois eu fiz uma separação dos andares. Então aqui eu vejo que ele está acessando os andares procurando tudo direto, linear. Se for nulo aqui, pode ser que dê ruim. Então aqui eu estou separando. Hotel.andares. E aí eu vejo de novo aqui, ó, se andares is not null, and n, que é um método do system.link, que ele verifica se a coleção, desde que instanciada, se ela tem algum objeto dentro, né, dentro da lista ou dentro daquilo que você está usando aí. Tem gente que usa count, né, tem gente que gosta de usar aqui count maior que 1, por exemplo. Eu não gosto muito não, eu acho que você vai usar o count para ver a quantidade de coisas mesmo, não para ver se existe, né? Se você quer ver se existe algum, você usa o n, que eu acho que fica mais semântico. O próprio linter do C# aqui, do Visual Studio, ele fala que é uma boa prática usar o n e não usar o count. Mas aí você vê aí também, questão de preferência. Eu prefiro deixar mais semântico. Então fiz essa separação do andar térreo também, mesma coisa. Então ele procura primeiro o térreo. Se ele não achar um térreo, aí ele vai cair no is not null aqui. Esse cara aqui, inclusive, ele vai acabar anulando a nossa validação. Mas vamos rodar lá o nosso teste para ver. Quartos, mesma coisa. Então, ó, is not null. E tem, aí ele roda, senão deixa quieto. E aqui no nosso código aqui, ó, não tem nenhum else, não faz nada aqui se der else. Veja que então a gente saiu de um código que tinha aqui umas 12 linhas e a gente veio aqui para um código que já é um pouco mais gordo aqui, ó. Temos aqui umas deixa eu ver aqui, 59. Já tem aí suas 26 linhas, né? Ele quase que dobrou de tamanho, só de colocar essas verificações. Então, quando eu digo que programação defensiva sozinha é um problema, é isso aqui que eu estou falando. O código começa a ficar difícil de ler. É um monte de if. Vamos rodar os testes aqui para a gente ver. Todos os testes passaram, então a nossa checagem de nulo passou a funcionar. E só esse carinha aqui que não funcionou. Vamos adicionar a validação do nulo aqui. Então não tem andar térreo. Então o hotel deveria ter um andar térreo, né? Não pode não ter. Beleza, todos os testes passaram. Agora que a gente já deu a cobertura, a gente pode começar a
avaliar alguns outros pontos. Então, eu acho que a primeira coisa que eu queria te passar era sobre o pensamento crítico que o teste vai te levar. O teste vai te levando a outros pensamentos que você não teria se você não está fazendo teste. Como eu disse, a gente, quando está programando, a gente está muito focado no fluxo. Quando as pessoas falam que, mas porque o dev não pode testar o próprio core, às vezes eu acho isso um absurdo, né? As pessoas falam. Mas é porque ele não pode testar, porque ele vai testar sempre o caminho certo, o caminho bom do código, ele não vai testar os corner cases aqui, as possibilidades que o código tem lá. Cara, não é por isso que você não pode testar. É o contrário, é exatamente por isso que você tem que aprender a testar. Que é para começar a aprender a olhar para o seu código, para as coisas que ele faz. Não simplesmente para o seu debug, para ver o dado passando aqui. Mas entender o que o seu código faz. Eu acho que essa é a grande diferença. E quando a gente está testando, quando a gente está programando sem fazer o teste, a gente está muito envolvido com o funcionamento do código. Então normalmente você alimenta isso aqui na mão, estou debugando, e aí você vem aqui no debug, altera valor no immediate, no watches aqui do Visual Studio, ou você faz uma simulação para cair naquela situação que você quer, e você está muito focado, você está muito focado ali naquela situação que você está mexendo. É por isso que você não consegue pensar nas outras situações. Nosso cérebro não faz mágica. Não é que você é mais esperto ou menos esperta por causa disso. É natural. É normal. Ninguém que está fazendo um bolo, por exemplo, vai ficar pensando, pô, se o bolo der errado, então acho que eu vou fazer 2 receitas aqui já. Né? Porque se der errado, eu tenho outra receita pronta. Você não pensa nisso. Ninguém quer pensar que as coisas vão dar errado. E aí, na contrapartida disso, tem o teste. Então, quando você testa, você começa a adquirir um senso crítico maior para o seu código, ou para o código que você está mexendo. Você começa a enxergar possibilidades. Que eu acho que o melhor exemplo aqui que a gente viu foi o nome do hotel. Esse erro aqui, por mais idiota que pareça, né, esse tipo de chamada aqui, ó, é muito comum dar erro. Se eu fosse chutar, eu acho que esse aqui é um dos que mais dá problema. É um toLower, um contains, um index of que você roda numa string que está nula. E a gente não enxerga quando está desenvolvendo. Né? Eu só peguei isso aqui por causa do teste. A última coisa que eu quero te passar aqui é sobre abrir a mente para melhorias. Existem outras coisas que você pode fazer que também vão evitar o problema do null reference. Só que essas coisas, elas estão ligadas à construção do seu código, não ao teste de unidade. A função do teste é fazer exatamente isso que a gente fez aqui. Ó. Se for nulo ou vazio, eu vou testar. É isso que a gente tem que fazer. Do ponto de vista do teste. Agora, para o seu código, existem outras formas de você fazer que não é ficar colocando if null aqui. Ó. If is null, if não sei o que, if não sei o que lá. Tem outros jeitos de fazer. E é isso que eu quero mostrar aqui para você. A primeira forma que é muito legal que você pode usar agora, que é muito simples de fazer, é o que a gente chama de null coalesce. Não sei, eu vi na internet coalescência, não sei se é desse jeito que a gente pronuncia ou se a gente fala isso em português. Se essa palavra existe em português, nunca tinha ouvido. Mas é um jeito de você fazer, por exemplo, de evitar aqui o seu hotel is null. Ao invés de fazer essa checagem aqui de nulo, você pode simplesmente atribuir um valor nulo, um valor default para o seu objeto. Você pode fazer isso aqui dentro do método, você pode fazer na sua chamada, sei lá. Aí depende do seu desenho de arquitetura. Mas isso aqui é um recurso muito bom que você pode fazer, inclusive, dentro de construtores. Eu acho que é bem interessante você usar esse método aqui. Esse operador aqui é o null coalesce do C#, né? Então ele é tipo um operador ternário, igual o if, né, que a gente coloca a interrogação 2 pontos, mas nesse caso aqui ele verifica, está fazendo uma atribuição, ele vai atribuir esse cara aqui, mas se ele for nulo, ele atribui o que está à direita do operador. Então ele vai atribuir new hotel aqui se ele for nulo. Essa é uma opção. Uma outra opção mais nova agora, não sei em qual versão de C# isso apareceu, aí você vai ter que pesquisar aí. Você pode fazer isso aqui também, ó.
É a mesma coisa, só que fazendo atribuição diretamente. É mais ou menos quando você faz, sei lá, int código mais igual a 1, por exemplo. Aqui não pode porque eu não atribuí, não declarei ele ainda, mas é mais ou menos como se fosse o mais igual, o menos igual, vezes igual, dividido igual do C Sharp, né? Então um null coalesce abreviado aqui. Esse cara aqui é mais novo, se não me engano, ele apareceu depois na versão seguinte. Mas você vê aí qual versão você está usando, se tiver disponível, não vai dar erro de build. A segunda coisa que você pode fazer é uma técnica que eu gosto muito de aplicar no meu dia a dia, no meu código. Construtores que inicializam. Evitar que as suas classes tenham objetos que podem ser nulos. Então, nesse caso aqui, o null coalesce você pode usar para evitar esse problema aqui. Aqui, nesse caso, eu vou deixar assim mesmo, porque não é um problema. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, o nome. O nome do hotel acho que é uma boa para a gente começar. Eu posso simplesmente vir aqui e criar um construtor. Sem parâmetros. Não preciso nem passar parâmetros. E aí eu posso simplesmente colocar aqui, que nome? Igual a branco. Vamos rodar o teste só para a gente ver, cadê o teste aqui do nome? Se não for hotel praia, se o nome do hotel for nulo ou vazio. O teste do nome praia passou, mas esse aqui não passou. Ah, mas por que não passou? Vamos ver aqui no... eu setei nulo no nome. Porque o campo ele tá public. Uma forma de resolver isso é você deixar ele private. Private set. E aí você seta o seu nome de hotel num outro construtor. Que recebe aqui string nome. E aí ele deixa de ser public. Nesse teste aqui ele vai quebrar. Não pode associar mais. Então eu sou obrigado a passar isso no construtor. Ah, mas aí começa a ficar difícil, né? Porque, aí eu não posso ter aqui, não posso setar esse campo aqui de outros lugares que não seja construtor? É exatamente isso. Em classes de negócio, em classes de domínio, por exemplo, se você usa a notação do DDD, é recomendado que você não abra o set dos seus campos, que você deixe ele private. Seus objetos têm que ser read-only para alteração. E se você quiser que altere eles, você cria métodos para alterar. Ah, mas então eu vou criar aqui igual no Java lá, aquela porcaria lá que eu tinha... Eu falo porcaria porque eu não sou muito fã, né? Mas hoje em dia não é bem assim o Java também. Eu tenho que criar aqui um método chamado getNome e um método chamado setNome. Só para fazer um método de get e um de set. Né? Por que eu não posso usar desse jeito aqui? Você pode, só que aí você tem que lidar com esses problemas. Então o que eu estou te passando é um jeito de você evitar ter que fazer esse monte de defesa aqui. Isso aqui resolve. Vamos fazer a correção aqui rapidinho só para você ver. Criar hotel. Vamos passar aqui no criar hotel. String nome. E aí vamos deixar aqui ele default. E aqui a gente vai passar o nome. Então aqui você não está familiarizado, né? Estou passando um valor default pro parâmetro, né? Ele não vai ser obrigatório porque ele já tem um valor default. E aqui no construtor eu estou passando esse cara aí. E aí nos lugares onde eu chamo o criar hotel, se eu quiser alterar o nome, é só passar um cara aqui. E aqui eu vou passar nulo. E aqui eu vou passar branco. Vamos rodar os testes de novo.
Ah, mas olha só, continua dando erro aqui, ó, porque o hotel aceitou nulo. Mas aí o que você tem que fazer? Aqui no seu construtor, você passa a não admitir o valor nulo no nome. Então aqui posso, por exemplo, usar a jogadinha lá do nosso nullQualesse. E aqui eu resolvo o meu problema. Então se eu rodar aqui de novo esse teste, aí ele passa. Então a gente melhorou a qualidade do nosso código, porque agora eu não consigo mais fazer alterações na minha classe hotel sem ser pelo construtor. Ah, mas aí, será que precisa mesmo disso? Será que você precisa? São boas práticas. Já não é uma questão mais de você ficar pensando se, mas aqui é mais fácil de alterar, porque em qualquer lugar eu posso mudar. Será que você devia mesmo deixar esse nome ser alterado em qualquer lugar? Será que você não está colocando um monte de defesa no seu código só porque você precisa ter a praticidade de mudar o nome de qualquer lugar? Será que em determinado lugar do seu fluxo de negócio, seu processo lá, você podia mudar esse nome? Porque pensa bem, eu gravei no banco. Só um exemplo do nome, que é uma coisa simples. Gravei no banco. No momento do cadastro, tinha uma regra para cadastrar esse nome. O tamanho do campo, se podia caracteres especiais ou não. Se tinha que ser tudo maiúsculo, tudo minúsculo. Existia uma regra no momento de gravar. Aí você consulta o cara no banco, altera ele dentro do seu código do jeito que você achar que é melhor, sem passar pela regra do cadastro. E aí você grava no banco um outro valor que não tem nada a ver. Será que isso está mantendo a consistência das suas classes? Eu sei que às vezes esse tipo de coisa pode parecer que já é um pouco mais complicado. E é de fato. Mas aqui a gente já está falando de um segundo nível. Lembra que eu falei lá no começo, né? Então, o primeiro nível é você sair do zero e começar a fazer teste. O segundo nível é que o teste vai te trazer a criticidade. Olhar para o seu código e falar, não, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui vai acontecer, isso aqui não vai acontecer. Um terceiro nível é você começar a elevar o seu pensamento de como você modela as suas classes. Para melhorar o seu código. Né? Veja que aqui, só o fato de eu trocar esse construtor já eliminou um if. Não preciso mais me preocupar se isso aqui está branco ou não. Não consigo deixar ele ser branco. Não tem como. É diferente. Faz bastante diferença. As listas é a mesma coisa. Você pode vir aqui na sua lista, no seu construtor, né? E já inicializar a lista também. Andares igual a new list de andar. E aí se você faz desse jeito, você já pode tirar também aquele if is null lá. Não preciso mais checar se andar é nulo ou não. Ele não é nulo. Eu sei que não é nulo. Então eu posso tirar daqui, E vamos rodar o teste aqui para ver de novo. Deu erro. Mesmo erro daquela situação do nome. Eu deixei setar nulo no andar. É só eu deixar ele private. Mesma coisa. Você percebe que a sua modelagem aqui, ela vai começar a ficar melhor. Eu simplifico muito o meu código. Eu não preciso fazer tanta defesa. Tem mecanismos melhores para você usar. Outro recurso que tem no C# aqui, inicialização padrão. Você pode vir aqui no seu campo e simplesmente colocar aqui, inicializa como 0, sei lá. Opa, aqui. E aí ele vai setar automaticamente aqui, você não precisa nem do construtor. E particularmente eu não gosto muito desse modelo não. Quando é uma coisa muito, muito simples eu até uso. Mas eu não costumo usar desse jeito não. Eu prefiro usar ou o construtor ou eu uso um outro pattern que é o builder. Eu crio um método estático aqui que cria uma classe. Você já viu outros vídeos do canal, você já viu eu usando esse padrão aqui dentro desse sistema de reserva. Gosto bastante porque daí você pode aplicar regras de negócio no momento da criação. Né? Não se recomenda usar regras de negócio, if, loop, aqui dentro de um construtor. Né? O construtor tem que ser um negócio bem simples e direto.
Agora, num builder, não. O builder é um método como qualquer outro. Posso aplicar minhas regras de negócio lá. Eu prefiro. Mas, questão de modelagem também. Um outro ponto aqui, que eu também uso bastante, mas esse aqui você tem que tomar um certo cuidado, é o get value or default. Tem situações aqui onde, por exemplo, você pode usar aqui um décimo na classe quarta aqui, ou décimo annullable. Está marcado aqui com a interrogação. Daí, se eu quiser fazer o acesso no valor da diária aqui, ó, eu tenho que checar aqui se has value, né, que é o método aqui, é um boolean que vai falar para mim se tem valor ou não, ou se está nulo. É a mesma coisa de você colocar um is-null aqui. Eu não sei se funciona com décimo, eu nunca usei dessa forma. Você usa o has value aqui e resolve o seu problema. Agora, ao invés de fazer isso aqui, ó, veja como ele está usando aqui has value, né, para depois comparar se o valor é maior do que 100. Você pode simplesmente limar isso aqui, ó, e trocar o value por get value or default. E esse método aqui, ele vai te retornar o valor default do tipo. Então, o valor default do tipo decimal é 0. Né? E já te economiza um if aqui, você não precisa checar o has value. É uma outra forma de você usar. Nesse caso aqui, o get value or default ele não vai te isentar os testes. Então, para esses testes aqui, eu poderia, por exemplo, remover aqui, se for nulo ou vazio, porque eu sei que não vai ser nulo. Esse teste aqui eu poderia tirar. Apesar de ter aqui a criação, tudo, mas eu estou testando o construtor da classe hotel, né? Daí já não estou testando mais a classe de empresa limpeza, né? Estou fazendo outro tipo de teste, outro SUT, né? Outro System Under Test aqui. Mas no caso do Get Value or Default não tem jeito. Aqui você tem que testar se ele é nulo ou se ele é zero também, porque aí você está usando um método que é built-in do próprio .NET Framework, né? Então aqui não tem muito jeito, você vai ter que fazer o teste. Mas ele já te economiza linhas de código aqui também, né? Já vai te ajudar bastante. Na maioria das vezes você não precisa do valor que não seja zero, né? Muito difícil. Então, e no caso do string, você é obrigado a usar lá o string is null or empty, né? Tem a opção também de você forçar o nulo, né? De você declarar um tipo como nulo, mesmo o string. Você pode vir aqui, por exemplo, e dizer que string texto é igual a branco. Só que esse cara aqui, ele vai te exigir uma anotação dentro lá do seu código do projeto. Isso aqui é uma alteração também do C#, é recente, não é uma coisa muito antiga não, mas você precisa colocar um flag dentro do seu projeto. E aí você indica que vai ter checagem de nulo dentro do seu projeto lá, senão ele vai deixar do jeito que tá. Isso aconteceu porque senão você migra de versão e vai quebrar todos os seus builds, né? E vai ser obrigado a fazer uma migração. Então esse flag é opcional. Eu não costumo usar muito ele não por causa disso, né? Se você for startar um projeto novo, você pode usar. Aí eu acho que é interessante, né? Mas geralmente você vai mexer num projeto que já existe. Aí você vai ter que ficar lidando com migração, então melhor não fazer, né? Pra gente ir já para nossa conclusão aqui, né? Veja que todos esses... tanto essa questão da criticidade, né? De trazer um pensamento mais crítico, quanto essa melhoria no seu código, são coisas que o teste de unidade possibilita. No caso das melhorias, eu acho que é bem importante que você entender que ter teste de unidade para esses casos facilita fazer refactor. Então, se você não tem teste, a gente tinha aqui, você viu como a gente fez, simplesmente alterou as coisas aqui e foi rodando teste. Então, eu fiz um mini refactoring aqui, mas que é um refactoring, como qualquer outro. Né? Fiz alterações aqui na estrutura das minhas classes, mas o que me garante saber que o negócio não quebrou são os testes de unidade. Então, ter teste de unidade facilita fazer esses refactoring. Né? E significa que ter teste de unidade vai facilitar a melhoria no seu código. É um caminho que você pode usar para começar a pensar também, não só em ficar vomitando código, né? Em produzir, não ser digitador. Começar a produzir um código com mais qualidade. Eu sei que às vezes é difícil, que a gente está na correria, que toda hora tudo é urgente. Mas a gente precisa se dedicar a isso também. Né? E teste de unidade é uma porta de entrada. Não adianta nada você ficar estudando um monte de coisa, de recurso da linguagem, que não sei o que, se você não tem teste para ver se está tudo funcionando depois que você alterou.
Vai impor risco. E esse risco deixa você com medo de fazer a alteração. Ah, não, isso aqui é melhor não fazer. Deixa para fazer num projeto novo. Você não vai fazer projeto novo todo dia. Numa empresa grande, principalmente, é raro. Você vai pegar o bonde andando lá. Então, não fica pensando em fazer suas experimentações, testar recursos novos, só quando você tiver um projeto novo. Faz teste de unidade. E aí você consegue fazer esses effects, fazer no seu dia a dia. Não ficar esperando o melhor spot para fazer. Né? O melhor spot é aquele que tem teste de unidade. E uma coisa que eu quero que você pense bastante nisso, porque o objetivo desse vídeo é fazer melhorias é um hábito. Né? Quando você vai fazendo melhorias no seu código, essas coisas que você fez, elas começam a entrar na sua forma de programar. Já é um quarto level aí, né? Então, que eu falei que o primeiro level é ter o teste, depois o pensamento crítico, e aí fazer melhorias. O último level aí é quando essas melhorias elas viram hábitos. É assim que a gente coloca as boas práticas dentro do nosso dia a dia. A boa prática ela não está lá para você ficar refatorando o código para melhorar ele toda hora. A boa prática ela está lá para se incorporar naquilo que você faz toda hora. Como eu disse, gosto muito de usar o padrão Builder, de usar a inicialização de classes nos construtores. Isso não veio por acaso. Eu não aprendi isso num curso e comecei a fazer do nada. Foi o teste de unidade que me levou para lá. Possibilitar, fazer melhorias, né? Ter o teste, ver que está ruim, que podia melhorar, e aí eu faço alteração. Com o teste eu sei que está funcionando. É assim que a roda gira. Pensa nisso, as melhorias que você faz, elas têm que virar hábitos. Senão não adianta, você nunca vai incorporar esse conhecimento. E você vai sempre ser aquela pessoa que vai ficar olhando os vídeos no YouTube e falar, nossa, isso aqui é muito legal, mas para mim não serve, não consigo fazer, para mim não dá certo. Teste de unidade te leva para esses caminhos. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você curtiu, realmente aí, deixa um joinha no vídeo, deixa um comentário também se você usa o teste de unidade para outras coisas, que não é só para tirar esse bug lazarento aí do null reference. Se você já teve a ajuda dos testes de unidade para tirar esses bugs do seu código, deixa um comentário aí no código se você gostou realmente. Deixa um joinha no canal também, assina o canal que você me ajuda a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.